Se alguém te disse que hérnia de disco, essa famosinha aqui, ó, não tem cura e que você vai ter que conviver com isso pra sempre, provavelmente essa pessoa só te contou metade da história. E essa metade da história é responsável por fazer muita gente viver com medo da própria coluna. Achar que ter hérnia de disco acabou a vida para ela. A maioria das pessoas acredita que hérnia de disco é uma sentença definitiva. Algo ali que apareceu no exame, principalmente na ressonância, e que vai te acompanhar para o resto da vida. Mas aqui vai um fato que quase ninguém te conta e que pouquíssimos profissionais da saúde sabem disso. É isso mesmo, pouquíssimos profissionais sabem disso. Muitas hérnias de disco, elas diminuem, cicatrizam e até desaparecem ao longo do tempo. Sim, gente. As hérnias, elas podem desaparecer da sua coluna. Quando ela sai para fora aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer ela sair para fora, ó. O corpo tem a capacidade de ir lá e reparar isso daqui. Isso daqui não é sentença. Porque quando ocorre uma hérnia de disco, olha só como que o nosso corpo funciona. Quando ocorre uma hérnia de disco, parte do disco se desloca para trás ali da coluna e pode irritar os nervos, causando dor, formigamento, perda de força, às vezes em casos graves, dificuldade de evacuar, dificuldade de fazer xixi. Só que o corpo humano, ele tem algo impressionante que se chama capacidade de adaptação e reparo tecidual. Tem estudos que mostram que o nosso organismo, em até 18 meses, isso dá em torno de mais de um ano e meio, né? Consegue reabsorver parte dessa hérnia de disco ao longo do tempo. Principalmente quando o tratamento correto é feito. E o tratamento correto não é cirurgia de imediato. Não é. Quanto maior a capacidade... quanto maior a herniação do disco, maior a capacidade dela ser reabsorvida pelo corpo. Eu não sei se os mais jovens que estão assistindo esse vídeo vão lembrar, mas os mais velhos sim. Lembra do joguinho do Pac-Man? Do Come-Come? Que ele ia comendo? Tem um tipo de célula do nosso sistema imunológico que chama macrófago. Ele vem aqui, ó, e come. Ele começa a comer esse disco que saiu para fora, reabsorvendo isso. E aí o diagnóstico, ele não é uma sentença, porque a gente sabe que ao longo do tempo essa hérnia de disco, ela pode ser reabsorvida. Ela pode ser reabsorvida. Só que muita gente que recebe esse diagnóstico de hérnia imediatamente escuta essas principais frases aqui. Você nunca mais vai poder fazer exercício. Sua coluna é fraca. Você tem que fortalecer o core para esse disco não sair para fora. Toma cuidado que isso pode piorar. O meu vizinho, ele ficou paraplégico por conta de uma hérnia de disco. Os mais antigos falam, meu vizinho ficou paralítico por conta de uma hérnia de disco. E é exatamente esse medo que muitas vezes piora ainda mais a dor da pessoa do que a própria hérnia. Porque eu já expliquei aqui em vídeos passados que às vezes a dor não começa por um dano tecidual, que isso é relativo, às vezes vai ter dor sem dano. A dor começa quando a pessoa pega o laudo da ressonância e quando um profissional vai e reforça o laudo para ela. E aí, se recebeu esse diagnóstico e ficou assustada, eu até entendo. É o que eu falei no início do vídeo, tem muitos profissionais que não sabem disso. E dor na coluna, ela assusta mesmo. Eu já travei da minha coluna algumas boas vezes, eu sei como é que é. Só que na enorme maioria dos casos, mais de 90% deles, 90%, gente, hérnia de disco não significa cirurgia, nem incapacidade permanente e nem dor.
Só que às vezes tem muitos profissionais, cirurgiões, médicos, fisioterapeutas reforçando que a hérnia de disco é o problema. Só que com o tratamento certo, movimento adequado e orientação profissional de um especialista que sabe o que está falando, tem muita gente que volta a viver normalmente. E tem muita gente que vai entender que a hérnia de disco não é o problema dela. E tem outra coisa que quase ninguém te conta. Essa é uma das principais. Existem milhares de pessoas andando por aí com hérnia de disco no exame sem dor nenhuma. Sem dor nenhuma. Já tem estudo que mostra que hérnia de disco na maioria das vezes é assintomática. Ela não vai causar sintomas nenhum. Por quê? Porque a imagem que aparece não é igual ao sofrimento que você está tendo. Às vezes a imagem parece alguma coisa, só que não é igual à dor que você tem. Aí você pode se perguntar, hérnia de disco tem cura? E aqui eu falo para você, sim. A hérnia de disco ela pode ser curada. Porque em muitos casos ela pode diminuir, cicatrizar ou deixar de causar sintomas se ela for a causa dos sintomas. Que na maioria das vezes não é. Mais de 90% das vezes não é. O mais importante que vocês precisam entender é que vocês não podem olhar apenas a imagem no exame. Vocês têm que olhar como que o corpo está funcionando. E um especialista vai saber te falar se sua dor vem do disco ou não. Porque o mais importante é você voltar a viver sem dor. Porque eu já falei em vídeos anteriores aqui que muitas vezes uma pessoa com sono ruim ela pode ter dor, só que ela faz exame e aparece hérnia de disco, os profissionais falam que é da hérnia de disco. Tem outras causas de dor na coluna que não seja hérnia de disco. Só que agora eu quero saber de você. Você já recebeu o diagnóstico de hérnia de disco? Você conhece alguém que recebeu? Você tem algum vizinho que passou por isso? Algum conhecido? Conta aqui nos comentários como é que foi a tua experiência com a dor na coluna. E eu peço que você envie esse vídeo para quem precisa saber disso agora. Porque às vezes você pode ajudar essa pessoa a sair de uma cirurgia desnecessária. E tem pessoas que eu já atendi que foram operar por uma hérnia de disco e voltaram usando fralda com a dor pior, porque não era o problema e se machucaram na cirurgia. E se você quer entender melhor como tratar a dor na coluna sem cair em mitos de internet, sem cair em informações desatualizadas, já se inscreve aqui no canal, porque aqui eu falo sobre dor e ciência de um jeito que é acessível para todo mundo. Eu tento desmistificar esses mitos que vêm assolando a saúde durante muito tempo. E a minha iniciativa desse canal é justamente ajudar essas pessoas que receberam um diagnóstico de hérnia de disco e estão desesperadas, achando que é só cirurgia, achando que é só remédio, que é só repouso. Não! Hérnia de disco tem tratamento sim, e a maioria deles não é cirúrgico. Porque a maioria das hérnias não vão doer. Espero muito de coração que esse vídeo tenha feito sentido para você. E nos vemos no próximo vídeo.